Não sei se vocês já ouviram uma frase que diz o seguinte, que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Eu acho que essa frase diz muito sobre o povo brasileiro, né? Ela é uma frase de um ex-treinador italiano chamado Arrigo Sacchi. Me peguei pensando muito sobre essa frase porque ela tem muito a ver com o momento atual que a gente vive, o momento eleitoral que a gente vive. Nós, como brasileiros, temos algumas características específicas que a gente tem uma possibilidade de inverter os valores muito fácil, né? Principalmente quando a ignorância reina. Muitas vezes a gente ouve frases comuns a todos nós, do tipo: política, futebol e religião não se discute, que é uma grande burrice, uma grande ignorância, que é propagada no senso comum e a gente ouve. Claro que se deve falar de política, claro que se deve falar de futebol, claro que se deve discutir religião, claro, em suas devidas proporções. Mas muitas vezes a gente confunde as coisas e a gente vê posicionamentos, colocações, pensamentos que confundem muitas vezes política e futebol. Existem características, inclusive, bem semelhantes aí entre esses dois, né? Até no sentido cronológico, eleições de 4 em 4 anos, Copa do Mundo de 4 em 4 anos, eleições presidenciais. A gente vê alguns fenômenos que acontecem. Geralmente quem gosta de futebol, por exemplo, acompanha o futebol praticamente todas as semanas do ano, durante um ano. Você leva pra vida essa paixão, de acompanhar o futebol, acompanhar tecnicamente, acompanhar historicamente. Na política também. Quem se interessa por política se interessa diariamente, porque sabe da importância da política, que não é a mesma importância do futebol. Sabe da importância da política para que a gente se alimente. O nosso pão que chega no dia a dia depende da política, depende do preço da gasolina. As nossas vestimentas, elas estão ligadas a uma política econômica, aos valores que são empregados. Há todo um arcabouço de necessidades nossas, básicas, que estão ligadas diretamente à política. O esgoto que corre na rua de casa. Mas existe aí uma característica. Quem gosta de política e quem fala de política, dessa política no seu aspecto macro, não apenas partidário, fala diariamente de política. Cobra diariamente a política, a verdadeira política. Não aparece de 4 em 4 anos. O que a gente vê nesses dois fenômenos, por exemplo, quem não gosta de futebol, mas assiste. É normal que as pessoas que não gostam de futebol se reúnam com as pessoas que gostam de futebol e assistam a Copa do Mundo, torçam para o Brasil na Copa do Mundo e até comentem sobre futebol. Por que o juiz não marcou esse gol? Não, porque a pessoa talvez não conheça bem a regra do impedimento. Reclama da falta do Neymar, mas talvez não conheça o Neymar, a malandragem ali de cair. E aí, são características que realmente quem acompanha o futebol diariamente sabe. Isso não é nenhum problema. Mas também a gente vê na política, e aí eu acho que é onde está o problema, a gente vê pessoas que não acompanham a política diariamente, que não acompanham os processos diariamente. Quando chega no ano eleitoral, você vê as manifestações. As manifestações surgem, as bandeiras surgem, os posicionamentos surgem há 3 meses da eleição, há 2 meses da eleição. Isso é um problema absurdo. Eu não estou aqui querendo dizer que as pessoas não devam se manifestar politicamente, devam se colocar politicamente. Mas é muito interessante nós pensarmos como as pessoas veem a política apenas como um processo partidário que se dá em 4 em 4 anos. Preciso eu me manifestar, seja por vontade própria ou seja por necessidade. Muitas vezes a pessoa está ali no emprego ou arrumou um emprego por questões políticas. É cobrada a essa pessoa essa necessidade de participação. Infelizmente, essa é a mesma política que coloca pessoas com necessidades, muitas pessoas que precisam de uma renda para balançar uma bandeira de 2 em 2 anos para ganhar um trocado. A mesma política que mantém, que paga esse valor, é a mesma política que visa manter essa situação de necessidade. Então, gente, é muito comum nós encontrarmos justificativas de voto, por exemplo, com o pensamento: eu vou votar no candidato que tem chance de ganhar.
Esse candidato, ele posso até ser contra muita coisa que ele fala, eu posso até ser contra muita coisa que ele defende, mas o importante é que ele tá na disputa. Se ele tá na disputa, eu quero ter a importância de dizer, olha, meu time, melhor, meu candidato que eu votei, ele ganhou. Mesmo que isso não se materialize em nada na vida dessa pessoa. Mesmo que isso signifique nada na vida dessa pessoa depois da eleição. É um processo ideológico, um processo até psicológico de dizer para essa pessoa, olha, eu consegui eleger esse candidato. Eu elegei, como diz a outra, né? Eu elegei esse candidato. Existe muito no imaginário popular brasileiro essa noção de que é importante votar no que ganha, mesmo que isso signifique nada para a vida daquela pessoa. Eu mesmo tenho orgulho, vamos dizer se isso é possível, né? O orgulho de dizer todos os candidatos que eu votei, desde quando eu comecei a votar para presidente, nunca ganharam. Meus candidatos, os candidatos que eu escolhi, nunca ganharam, nunca venceram. E nem por isso eu deixo de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque eu sei que eu votei em uma proposta que eu acredito. Eu sei que meu candidato não vai ganhar, eu sei que minha candidata não vai ganhar a eleição. Tenho noção, não sou nenhum ingênuo de pensar isso. Mas eu não estou votando em um candidato que vai contra tudo aquilo que eu acredito. Só pela questão de dizer, meu candidato ganhou. Mas, infelizmente, no imaginário brasileiro, muito disso ainda, de pensar a política como futebol, de pensar a política como importante é ganhar, é vencer. Não as propostas, não a discussão do processo eleitoral, por mais burguês que ele seja, por mais contraditório que ele seja. Eu acho que essa é uma reflexão importante que a gente tem que levar adiante, para que as pessoas votem com convicção, e não por saber que o seu voto elegeu um candidato que matou de forma competente mais de 350 mil pessoas. Eu prefiro dormir tranquilo, prefiro deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ou um candidato, sei lá, que não tem nenhum projeto político de enfrentamento real à desigualdade social, por exemplo. A gente precisa transferir isso para as pessoas. E o importante não é o processo eleitoral, de fato, a vitória, pelo menos pra gente, né? Para o candidato é bem importante, para os seus coligados, né? Pra gente, talvez não seja tanto uma vitória.